2024 tem tudo para ser o ano da Bolsa de Valores. E para te colocar um passo à frente do mercado, eu te conto agora o que você precisa saber para ir além nos seus investimentos. Eu sou o Vitor Natal, estrategista de ações do Itaú BBA e responsável pela carteira Top 5, que desde a sua criação em 2016 acumula ganhos de 720%. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal e conte nos comentários como foi a performance da sua carteira em 2023 e qual a sua expectativa para o próximo ano. Vamos a uma breve retrospectiva. O ano de 2023 foi, em grande parte, bastante desafiador quando falamos de performance do Ibovespa. Nos Estados Unidos, os dados de inflação resilientes e um mercado de trabalho aquecido, junto com o discurso mais duro do Fed sobre o seu compromisso com o controle da inflação, colocaram os investidores em dúvida sobre o pico dos juros no país. A China, depois de uma forte retomada da economia no primeiro trimestre do ano, não conseguiu sustentar o crescimento após o fim da demanda reprimida pós-Covid e mostrou níveis de atividade e dados do mercado imobiliário decepcionantes, mesmo com diversos incentivos extras anunciados pelo governo. Já no Brasil, após a divulgação do PIB do primeiro semestre, que surpreendeu positivamente por conta do agronegócio, a animação inicial com a aprovação do arcabouço fiscal e a apresentação da reforma tributária, o tom de cautela voltou a imperar entre os investidores, com o reconhecimento dos desafios de arrecadação e aumento da percepção da dificuldade de fazer o fiscal brasileiro funcionar. Esses pontos desafiadores, tanto no mercado internacional quanto no mercado doméstico, junto com títulos de renda fixa americana cada vez mais interessantes e a renda fixa brasileira oferecendo juros reais robustos, fizeram com que o mercado de ações brasileiro não brilhasse mais tanto aos olhos dos investidores estrangeiros. Até outubro de 2023, o saldo acumulado de fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira ficou em apenas 6,3 bilhões, bem abaixo dos números observados em 2021 e 2022. Em níveis de performance, com a saída relevante do fluxo estrangeiro, o Ibovespa acumulou, até outubro, alta de apenas 3,1%. Já no mês de novembro, o cenário para a Bolsa Brasileira voltou a ficar um pouco mais otimista. Dados melhores de inflação e aperto nas condições financeiras dos Estados Unidos passam a dar indícios de que o ciclo de alta dos juros americanos pode efetivamente ter chegado ao fim, influenciando o fechamento da curva longa de juros americana. No Brasil, o otimismo com os dados do PIB mais fortes do que o esperado, adicionado à inflação mais controlada, que deve seguir dando espaço para o ciclo de corte de juros, trazem um cenário mais otimista, mesmo que ainda cauteloso. Essa melhora nas perspectivas se refletiu na entrada de fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira, com mais de 15 bilhões de reais no mês, levando o Ibovespa a registrar alta de cerca de 11% em novembro. Para o ano de 2024, a principal pauta do lado macroeconômico será a trajetória da dívida pública. Com a inflação arrefecendo, a continuidade do ciclo de corte de juros deve suportar um nível de atividade econômica mais forte e as atenções devem se voltar para o grande problema de longo prazo no Brasil, o equilíbrio fiscal. Nesse contexto, o controle da trajetória da dívida bruta sobre o PIB e a capacidade do governo de aumentar sua arrecadação e controlar seus gastos serão pontos delicados. Quando o assunto é ações, o panorama para 2024 é positivo. Juros brasileiros mais baixos, aliados ao provável fim do ciclo de alta nos juros americanos, devem trazer impulso à Bolsa Brasileira com a perspectiva de melhora da atividade econômica. Além disso, poderemos ver uma migração da renda fixa para ações e o investidor estrangeiro deve ficar mais propenso a mandar mais recursos para o Brasil. Projetamos um preço-alvo do Ibovespa para 2024 em 145 mil pontos, um potencial de apreciação de cerca de 15%, um retorno moderado e que pode ser ainda melhor com a seleção diligente das melhores oportunidades disponíveis. Além disso, olhando para os múltiplos, o Ibovespa negocia atualmente a um preço-lucro projetado de 7,9 vezes, um desconto de quase 30% em relação à média histórica de 11 vezes. Se compararmos o Brasil aos seus pares emergentes, a Bolsa Brasileira também está atrativa, negociando a um preço-lucro projetado menor do que os demais países. Para 2024, com o arrefecimento da inflação, projetamos que a trajetória de corte de juros deve continuar,
e a Selic termine o ano em 9,5%, o que também deve impactar positivamente no aumento da atividade econômica. Para os Estados Unidos, projetamos que o início do ciclo de corte nos juros deve ocorrer em meados de setembro. A melhora na perspectiva de corte de juros impacta as taxas dos títulos de renda fixa americanos e, com redução dos rendimentos desses ativos, o investidor pode ficar propenso a tomar mais risco e voltar a investir em ações. Com isso, o Brasil deve voltar a receber fluxo de investidores estrangeiros, principalmente se seguir mais atrativo do que seus pares emergentes. Nesse cenário macro, as ações de crescimento de empresas que operam predominantemente em ambiente nacional devem ser o principal destaque de performance, impulsionadas tanto pelo efeito técnico do corte de juros, que se reflete em uma menor taxa de desconto, quanto pela melhora da atividade econômica doméstica. Já as ações de valor podem servir como porta de entrada para os investidores estrangeiros voltarem a alocar capital no Brasil, já que são mais líquidas, além de também servirem como porto seguro caso a questão da trajetória fiscal no país fique mais preocupante. Resumindo, o cenário para a Bolsa Brasileira em 2024 deve ser positivo, mas é dependente de uma série de fatores, tanto domésticos quanto internacionais. Acompanhar a evolução das trajetórias de juros e inflação no Brasil, Estados Unidos e Europa, além das perspectivas de crescimento na China, são fundamentais para conseguir entender se esse cenário benigno para as ações brasileiras irá se materializar. Ter uma carteira diversificada é fundamental, tanto em classe de ativos quanto dentro da renda variável. Para ações, é importante entender profundamente as teses das companhias e realizar o chamado stock picking, que é a seleção cautelosa de ações com as melhores oportunidades dentro do mercado acionário brasileiro. E se você não sabe por onde começar, lembre-se que você conta com todo o nosso time de especialistas que estão sempre dispostos a te ajudar a tomar as melhores decisões. E se preferir, você também pode contar com a nossa carteira Top 5, disponibilizada todos os meses gratuitamente, com as 5 melhores teses de investimentos de acordo com o cenário econômico. Para saber mais, é só acessar o link na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com quem já investe ou está começando. Obrigado e até a próxima!